o secretário Ledir Porto, e posteriormente eu também ajudei na implementação com o enquadramento dos profissionais. Então, os professores já estão contemplados. Falta o pessoal de apoio, nossas merendeiras, nossos serventes, nossos auxiliares de creche, que já poderiam, desde 2012, ter esse projeto aprovado. Ainda não aconteceu. Eu, particularmente, entendo que não haveria necessidade de fazer um plano de carreiras único para todos os servidores. Eu entendo que, como a educação tem recursos próprios, ela poderia ter recebido um plano de carreiras específico por parte do governo municipal, mas eu já falei isso aqui. Se o governo, se o prefeito Rogério, ele tem o secretário de Fazenda, o procurador-geral, que orientam, e ele precisa seguir a orientação, ou então trocar os dois. Então, ele optou em seguir a orientação, e, ao seguir a orientação é fazer um plano único. E o compromisso é que seja encaminhado ainda esse ano. Reitero que esse projeto já deveria ter sido aprovado em 2012. E hoje nós não estaríamos falando nesse problema, estaríamos falando em outros. É por isso que eu não concordo com medidas adotadas individualmente, querendo jogar para a plateia de uma coisa que a pessoa não fez o dever de casa quando pôde. Mas, enfim, já que é para colocar os pingos nos is, né, agradeço a oportunidade de Vossa Excelência, e tenho certeza que dentro de mais alguns meses nós teremos vereador. a possibilidade de aprovar esse projeto aqui e finalmente beneficiar merendeiras, serventes, auxiliares de creche, todas as categorias de apoio da educação que são muito importantes no processo educacional, sem dúvida nenhuma. Obrigado, vereador. Eu queria fazer uma pergunta que fosse geral para os funcionários todos, não só para a educação, para a saúde, braçal, geral. E quero também agradecer mais um beijo que o Zé Luiz Beleza, que botou os bancos para mim lá em Rio Grandino, na Guarda de Ônibus, botou um no Vale da Montanha. E agora eu quero agradecer mais uma vez o Rogério, que vai fazer outra Guarda de Ônibus agora na Lagoa Seca para mim. Semana que vem já começa. Então, eu estou feliz com isso, ele está me dando apoio, quero agradecer esse apoio. Obrigado aí. Próximo vereador Wellington Moreira. Vossa Excelência também dispõe de até 5 minutos. Boa noite à mesa, presidência, aos pares e assistência e a todos em casa. Queria começar dizendo que eu não perco tempo em vir à tribuna aqui para falar alguma coisa sobre o que fizeram conosco aí nos postos. A única coisa que eu deixei no meu Facebook foi uma simples mensagem a todos que fizeram isso. O invejoso não aceita as conquistas alheias. A inveja afeta a autoestima, pois mantém a pessoa focada no outro, esquecendo de si mesmo. Então, para mim, isso aí é suficiente. E eu queria que na sessão anterior foi colocado, quando eu vi a tribuna, falar da saúde, sobre algumas situações, eu quero deixar claro que eu não faço política em cima disso, eu não faço crítica por crítica, e vejo, sim, que é através das críticas que surgem as soluções. Isso aí vocês podem ter certeza. E pelo fato de a gente ter recebido denúncias, cabe ao vereador investigar. Então, eu não vejo nada de imoral, ilegal ou politicagem em cima disso. Se isso for, eu queria que me explicasse o contrário. O que é ser vereador? Qual é o papel do vereador? Você é ficar sentado em casa e recebendo. Eu não estou fazendo nada demais, simplesmente, perto de 10 horas da noite, no domingo, me ligou a assessora do Dr. Renata Birramer, presidente da Comissão de Saúde, me convocando a ir ao hospital para saber de algumas coisas. Então, quer dizer que os meios de comunicação também estão criticando, rádio, televisão, jornal? Nada disso. Eles só reproduzem a insatisfação da população. E eu, como membro da Comissão de Saúde, fui e sempre irei. Não tem oposição, não tem situação. Quem me convocar, eu vou. Ou então, eu saio das comissões. Ou então, eu largo o mandato. Chegando lá, nós perguntamos, mas antes disso, eu queria colocar que eu não fui para jornal, eu não fui para Ministério Público. Isso vocês podem falar que é covardia. Primeiro vão investigar, para depois tomar alguma providência. Não fiz isso. Chegamos lá de forma cordial, fomos muito bem atendidos. Chegamos lá, vimos o diretor-geral Coelho, Paulo Coelho, tratando de assuntos que não competia a ele, que competia à ouvidoria. Ele estava lá resolvendo problemas no varejo, coisas que não é dele.
mas ele estava lá, parabéns para ele. Chegou aqui, nós recebemos denúncia através da televisão, através de pessoas que fizeram denúncia, foram ao meu gabinete, já citei o nome aqui, que eu deixei que o nome da pessoa está lá no meu gabinete, que ficou com 5 remédios, ia lá e não tinha. Foi dito pelo diretor-geral do hospital e para o subsecretário que falta remédio mesmo. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou trazendo... Eu só estou reproduzindo o que me falaram, estou colocando aqui, todos sabem disso. Eu fui investigar, vamos ver o que está acontecendo, falta de remédio. Fizeram, o vereador Marcelo Verli, uma licitação para a compra de remédio, 4 meses. E o que eu tenho a ver? Então, vereador, não tem que criticar, isso não é crítica, nós vamos cobrar que faça 1 ano para que não falte. Está lá, vai ser feito então para 1 ano. O que eu estou errado? Eu estou criticando, eu estou cobrando. Aconteceu aí a morte de 2 pessoas, falaram que não tem nada a ver com apagão, mas o gerador não funcionou, porque não tinha manutenção. E em abril de 2014 foi feita uma solicitação de licitação, que não foi feita. Eu estou errado, eu estou cobrando, eu estou investigando, porque morreram pessoas, poderia ser parente de qualquer um de nós, eu duvido se alguém aceitar isso. Ninguém está criticando não, eu torço para o secretário ser feliz. Nós fomos lá ver se realmente a farmácia estava da maneira que foi colocado no hospital. O que está errado? Nós fomos lá cobrar para que fosse consertado, reboco, que foi feito pintura. Isso eu estou errado? Então, eu não sei o que é ser vereador, eu não sei o que é ser... Eu prefiro sair. Eu estou vendo, você vem falar de uma concessionária, não pode. Você vem falar da saúde, não pode, está errado. Quando tem que elogiar, eu elogio. Eu elogio várias situações que o secretário está fazendo. Várias situações, eu sei que ele está lutando muito. Eu sei que ele tem hora para chegar e não tem hora para sair. Mas isso aqui é coisa séria. Tem gente aí que vai morrer. Eu tenho um amigo meu que ele está lá acamado, porque estava faltando insulina, lá do Parque Maria Tereza. Então não dá para entender. A gente simplesmente está colocando o que está errado e estamos cobrando a eles. E eu vou cobrar. Eu fui eleito pelo povo. E uma coisa que eu acho até que o prefeito foi infeliz, foi quando ele pegou para si todos os problemas, as licitações, pegou a responsabilidade para ele. Ele tem que delegar poderes, é muita coisa em cima dele, está lutando, está correndo atrás, mas aqui, o meu papel, eu não vou deixar de fazer. Eu sou um vereador, eleito pelo povo, eu não vou ver morrer pessoas, eu não vou ver faltar remédio, eu não vou ver sucateado, quebrado, destruído o hospital, e vou ficar quieto e falar que isso é política, isso é brincadeira. Eu estou falando aqui, parabenizo a todos os funcionários do hospital, desde o maqueiro ao médico, alguns médicos lá que merecem mesmo o respeito de todos nós, aos enfermeiros, a direção do hospital que luta muito pelo hospital, mas quando tem coisa errada, tem que ver quem errou, e quem errou tem que pagar, Agora eu vou me calar? Não vou me calar. Eu fui eleito pelo povo e lutar pelo povo. Se tiver que pagar um preço caro, eu pago, eu vou pagar, mas o povo está vendo que eu estou lutando, está vendo que eu estou cobrando. Pois não. Na nossa visita, eu fui muito claro com a direção, por sinal, dentro da urbanidade, cordialidade, se recebeu-nos muito bem, dizendo que o grande problema das mortes que ocorrem no Nova Friburgo, que eu já disse aqui, já levantei, são em função da falta de ambulatórios. O paciente chega em estado gravíssimo no hospital, porque não recebe atendimento no ambulatório. Parece que, eu não sei, eu canso de dizer isso, todos os dias, nós temos a possibilidade de atender 20% da demanda só no ambulatório. Isso é um absurdo, As pessoas ficam aí sem tratamento e mais de 70% das mortes são por doenças crônicas, que têm que ser tratadas no ambulatório. Quando eu fui contra a contratação de médico, não fui contra a contratação de médico, fui contra a falta de licitação, porque não adianta contratar médicos especialistas sem qualificação. Não dá impacto, não diminui a morbidade, não diminui a mortalidade. Eu estou cansado de dizer isso. É preciso selecionar esses médicos e ter médicos suficientes nos ambulatórios, nas policlínicas, inclusive reabrir a de olaria,
para que a gente possa atender muito melhor no hospital. Eles lá estão sobrecarregados, totalmente sobrecarregados. E, para concluir, eu quero deixar vereador. claro que eu não vou ficar omisso a isso, não faço politicagem, torço para que o secretário faça uma excelente gestão, que resolva os problemas do hospital, e o que depender de mim estarei para ajudar. Agora, a investigação vai ajudar, nós estamos ajudando, porque ele está lá, aqui na Oi, e às vezes ele não sabe de coisa que está acontecendo. Então, quando o vereador escuta, tem aqui denúncias feitas à casa, e ele vai investigar, e o presidente da comissão me convoca, qual o doutor Renato Abirram me convocou, eu vou. De alguma forma, eu estou ajudando o secretário. Agora, eu não estou aqui criticando o secretário, não. E outra coisa, eu estou reproduzindo o que falou o subsecretário de saúde e o diretor-geral do hospital. O que eles falaram foi o que nós falamos aqui, nada mais do que isso. Simplesmente fui lá para colocar o que estava errado, então eu fui bem claro. Falaram que então fala o que você tem que fazer. Licitação de 4 meses, faz 1 ano. Quando tem blackout, falta luz. Manutenção do gerador, quer mais o quê? Farmácia cai nos pedaços, quer mais o quê? Que conserte. Eu estou errado. Eu estou falando aqui. Eu estou dando para ele o que ele tem que fazer. Agora, fala aqui. Aí é brincadeira. Eu estou aqui trabalhando sério, não estou de brincadeira, eu não faço politicagem. Não faço crítica. Eu estou falando a verdade, só isso. Próximo vereador, vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores que nos assistem pelo TV Câmara, senhoras e senhores que estão aqui presencialmente, boa tarde. Senhor presidente, diferentemente do que vieram me falar, por que eu me emociono quando falo aqui desse microfone? Me emociono porque sou gente e me preocupo com o que passam na rua da nossa classe política. Parece que político não é gente, é bicho. Então eu sempre vou me emocionar sempre e falar sempre de coração, porque apesar de ser político, não vou ser bicho, não. Sempre vou me referir dessa tribuna aqui aos atos e fatos que nós fazemos e nós praticamos. Nominar vereador, jamais. Essa vai ser a conduta do meu mandato. Eu não comparei Judas a vocês, longe, Judas cumpriu a palavra, nós estamos muito longe de Judas, ou muito perto, depende da forma como você interpreta o discurso. Não nominei jamais alguém aqui que se referenciou a mim sobre piada de mau gosto, eu só falei isso, piada de mau gosto do poste eu não aceito, vai ouvir sempre, mas não disse o autor da piada. Então, se serviu a carapuça, se serviu o chapéu, está dado. Eu não vou me referenciar nunca, nem pessoas, nem fatos. Quando eu disse que a covardia aconteceu aqui, e me referenciei à oposição, entendo que a oposição não foi lá pregar novamente os cartazes no poste, mas contribuíram muito com a ação de vocês aqui. Se quiseram acertar um local, acertou todo o plenário. Essa foi a minha indignação, somente, e acho que está por encerrado esse assunto. Gostaria de falar, senhor presidente, do ofício 087 que encaminhei à presidência, a qual fui nomeado relator pelo nobre vereador Marcelo Verli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, sobre um assunto que eu julgo, olha, muito sério. Uma casa legislativa que um dos seus principais poderes é conferir e verificar a prestação de contas do Executivo. Muitos que blandam por transparência, que querem transparência, que dão entrevistas sobre transparência, passou lotado 5 anos, 2008, 2009, 2010, 2011, essa casa sequer conferiu as contas do prefeito. Transparência que essa casa quer ter, pendurar arquivos na internet para dizer que está lá disposto o arquivo, e o trabalho do dia a dia, de compulsar os documentos, fazer relatórios, conferir e trazer para essa casa.
Nenhum. Então, como me nomearam relator, eu já encaminhei a presidência dessa casa para que a secretaria me informe algumas situações que, para me poder montar um relatório, só porque essa casa, 5 anos, não conferiu as contas do prefeito. Quero dizer, diga de passagem, que a de 2012 já foi conferida por essa casa, e já votada, sancionada e o decreto publicado. Da nossa comissão, né, Marcelo? Compulsar os documentos, naquilo que eu tive dúvida, requisitei ao Executivo os documentos, trouxeram os documentos. Essa é a nossa função de quem assume o cargo de vereador. Então, o ofício está encaminhado à presidência dessa casa, para a secretaria, informar a minha relatoria. Informar o dia em que foi protocolizado a entrega do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a essa casa, dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Do dia que foi protocolizado o parecer até o dia 29/5/2014, que foi me entregue a relatoria, algum registro de leitura e de recebimento em ata ou de sessões no plenário foi realizado? Informar o mandato e o nome do vereador que exerceu a presidência da Câmara de Vereadores na legislatura 2009 a 2012. Informar o nome do presidente e dos vereadores que compuseram a Comissão de Finanças e Orçamento na legislatura de 2009 a 2012. Apresentar cópias, se houver, mesmo que incompleto, dos pareceres que fundamentaram o decreto legislativo, se houve, referente às prestações de contas do ano de 2008, 2009, 2010 e 2011. Apresentar cópias da publicação dos decretos, se houve, da aprovação das contas do Poder Executivo referente a 2008, 2009, 2010 e 2011. A população de Nova Friburgo, nós temos que dizer que o verdadeiro papel do vereador é um desses aqui. Por que que essa casa, durante esse período todinho, não cumpriu relativamente o seu papel? O vereador me concede uma parte, quanto possível. Vou conceder. Por que que não cumpriu? Volto a falar, brincar de pedir transparência e não fazer com que a transparência seja clara, fica muito fácil. Subir ao plenário e discutir e falar muito bonito que tudo que é feito é fácil. Agora, trabalhar sobre isso é o que é o difícil. Eu fico perguntando e acredito que muitos dos senhores da população devem estar... Por que que a presidência dessa casa não trouxe, durante esses últimos 5 anos, não a presidência do nosso presidente Márcio Damasio, que, diga de passagem, que mesmo sem estar a nossa lei da Comissão de Finanças em Orçamento ter entrado em vigor, ele cumpriu ela exatamente como estava descrito. É os parabéns que digo, e acredito que o senhor está conduzindo muito bem essa casa. Acho que a sua campanha de reeleição é a sua conduta no dia a dia dessa mesa, né? Então, eu tenho que elogiar, porque cumpriu exatamente o que foi feito. Vou conceder agora um breve... Vereador Ricardo, primeiramente eu gostaria de deixar muito claro para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, um testemunho público que faço da seriedade, competência e profissionalismo do vosso trabalho. Eu tenho a honra de presidir a Comissão de Finanças e Orçamento, contando com vossa presença também do vereador Wellington, que nos ajuda muito também, mas Vossa Excelência, por ter formação na área contábil, formação na área jurídica, nos dá uma segurança muito grande. E o cuidado de fazer os encaminhamentos devidos, buscar informações precisas, de não jogar para a plateia, é o que tem feito com que a Comissão de Finanças e Orçamento tenha cumprido todos os seus prazos até o presente momento. Nós não perdemos um prazo sequer, tanto pelo apoio que nosso presidente, vereador Márcio Damasio, vem concedendo, quanto também pelo suporte que Vossa Excelência tem oferecido internamente na comissão. Li naquele dia da votação das contas, né, de 2012, e acho importante nós relembrarmos nesse momento que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi favorável, né, às contas de gestão do ano de 2008, quando a prefeita foi Saudade Braga, no ano de 2009, quando o prefeito foi Heródoto Bento de Melo, no ano de 2010, quando foram prefeitos Heródoto Bento de Melo e Dermeval Barbosa Moreira Neto, e no ano de 2011, quando os prefeitos foram Dermeval Barbosa Moreira Neto e Sérgio Xavier de Souza. Então, nesses 4 anos, com 5 prefeitos, ainda assim,
em todos os anos, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi favorável às contas de gestão. O que eu imagino, e que talvez possa ter acontecido, a transparência só interessa quando ela valida uma tese que já foi definida previamente, da acusação, do ataque, do atingimento pessoal, das calúnias, das difamações. Quando a transparência não vai na direção de consolidar aquela avaliação prévia, aquela condenação prévia, ela não é seguida. Eu imagino que possa ter acontecido isso. Torço para que não, e acredito que com essa solicitação que Vossa Excelência faz, informações detalhadas, momento a momento, se houve ou não parecer, quem era membro da comissão, isso tudo vai gerar um conjunto de informações, não só para que a gente avalie qual a decisão a ser tomada em relação a esse passado, que realmente não veio a plenário, surpreendentemente, lamentavelmente, a Câmara não cumpriu o seu papel, e principalmente, já há um compromisso da Comissão de Finanças e Orçamento daqui para frente, que isso jamais aconteça, porque aí é melhor não ter Comissão de Finanças e Orçamento. Se a comissão não se reúne para emitir o parecer, e se a mesa diretora não coloca em votação o parecer, para que ter a comissão? Mas, fundamentalmente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela lisura na condução dos trabalhos, tem sido um papel fundamental na qualidade das ações da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Concedo a parte ao vereador Márcio Damasio. Vereador Ricardo Figueira, obrigado pela parte e agradecer também pelas palavras de Vossa Excelência. Mas aí eu quero retribuir a Vossa Excelência e ao vereador Marcelo Verli, vereador Wellington, como membros, diretores e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, para que eu, como presidente desta casa, possa cumprir realmente com a lei e estar levando isto à votação dentro dos prazos corretos, se faz necessário de ter uma Comissão de Finanças e Orçamento atuante da maneira que tem sido os senhores fazendo esse trabalho brilhante com relação à Comissão de Finanças e Orçamento. Então, fica aqui o meu agradecimento também aos senhores por conduzir esse trabalho muito bem feito da maneira que tem sido. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Assim, eu concluo brevemente. É difícil trabalhar, é difícil construir. Jogar palavras ao vento, jogar nomes ao vento, é fácil. É só jogar. Cabe a você, cabe a todos que estão nos assistindo, que comece a olhar a verdadeira face de quem trabalha nessa casa, de quem está produzindo aquela verdadeira tarefa do vereador, a tarefa de construir projetos, de verificar, de fiscalizar. Foram 160 pedidos de informações que essa casa já votou até agora. Se foram negados 3 ou 4, acredito, posso estar errando, não muito. E se foram negados é porque não tinha consistência naquele momento. Aí, volto a concluir. Transparência são os nossos atos e fatos. Um minuto, vereador. Quem tem que dar transparência a isso é aquele que nos fiscaliza diretamente, é a população de Nova Friburgo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, vereador Ricardo Figueira. Senhores vereadores, eu gostaria, só para a gente concluir a nossa sessão, solicitar aqui o vereador Marcelo Verli, que faça a leitura de um comunicado do falecimento do ex-governador Marcelo Alencar. Ex-governador Marcelo Alencar morreu nesta madrugada no Rio de Janeiro. Faleceu nesta madrugada o ex-prefeito e ex-governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar. Ele faleceu por volta das 4h15 da manhã em sua casa em São Conrado. O velório será amanhã, a partir das 9 horas, no Palácio da Cidade. Advogado por formação, Marcelo Alencar trabalhou na subchefia da Casa Civil do presidente Getúlio Vargas nos anos 50, e foi procurador-geral do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, IAPC, no início da década de 60. O cargo o aproximou do então presidente João Goulart, que tinha contato estreito com o meio sindical. Mais tarde, em 1966, obteve seu primeiro cargo eletivo como suplente do senador Mário Martins, no antigo estado da Guanabara. Atuou como intermediário entre os estudantes e o governo durante as manifestações de protesto em 1967 e 1968, o que lhe valeu a perda do mandato.
Foi um dos 8 senadores caçados pelo regime militar, perdendo seus direitos políticos em 1969, após o ato institucional número 5, o AI-5. Chegou a ser preso 2 vezes, ficando no total 180 dias detido. Depois de uma temporada nos Estados Unidos, onde atuou como jornalista nas Nações Unidas, Marcelo Alencar voltou ao país na primeira metade dos anos 70, com a anistia em 1979 e a volta de Leonel Brizola do exílio, foi um dos primeiros a trabalhar pela recriação do PTB, sigla perdida para a deputada Ivete Vargas, o que levou Brizola a criar o PDT. Em março de 83, aceitou o convite de Brizola, eleito governador um ano antes, para a presidência do Banerj. Em novembro, foi nomeado para substituir Jamil Haddad na Prefeitura do Rio. O prefeito era então indicado pelo governador. Em 1º de janeiro de 1986, passou o cargo ao prefeito escolhido nas urnas, Saturnino Braga, PDT. Foi eleito prefeito do Rio de Janeiro em 88. Suas divergências com Brizola começaram quando o governador, de volta ao cargo em 1991, lançou a radialista e deputada Cidinha Campos como candidata do PDT à prefeitura, contra a vontade de Marcelo, que preferia seu secretário de obras, Luiz Paulo Correia da Rocha. As divergências culminaram com a entrada, em 93, de Marcelo e de seu grupo no PSDB. Sua filiação foi prestigiada por líderes nacionais do partido, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Ciro Gomes e Tasso Gereissati. Em 94, ganhou a eleição para o governo, derrotando no segundo turno Antony Garotinho, do PDT, ao mesmo tempo em que Fernando Henrique Cardoso era eleito presidente em seu primeiro mandato. Marcelo defendeu a emenda da reeleição que permitiu a Fernando Henrique disputar o segundo mandato em 1998. Em 2000, no segundo turno da eleição municipal, como presidente de honra do PSDB Fluminense, esqueceu antigas divergências e reuniu-se com César Maia, que acabou derrotando seu antigo aliado Conde. O PSDB acabou liberando o voto de seus filiados, mas Marcelo Alencar deixou clara sua preferência ao dizer que Garotinho, que apoiou Conde, era um perigo para o Brasil. Uma isquemia cerebral em maio de 2002, que deixou sequelas na fala e na locomoção, antecipou o fim da carreira eleitoral de Marcelo Alencar. Aos 76 anos, 4 anos depois de deixar o Palácio Guanabara, ele se preparava para se candidatar ao Senado e articulava o lançamento do então prefeito de Duque de Caxias, José Camilo Zito, para o governo do Estado. O ex-governador, embora não tenha disputado mais eleições, foi figura importante no PSDB do Estado na última década. Obrigado. Agradeço, senhor presidente, em nome do PSDB, a solicitação de leitura de Vossa Excelência. Sem dúvida nenhuma, Marcelo Alencar se confunde com a luta pela redemocratização do Brasil, além do trabalho que realizou como prefeito do Rio, como governador. Falei mais cedo, a RJ 130, a Estrada Friburgo-Teresópolis, ela foi recapeada na gestão do governador Marcelo Alencar, quando então secretário estadual de obras era o Luiz Paulo Correia da Rocha. Então são pessoas com serviços prestados, em especial o governador Marcelo Alencar. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de anunciar também, não sei se algum colega já falou, eu recebi um e-mail da Firjan, hoje por volta de 11h30 da manhã, comunicado de eleição da presidência e vice-presidência do Conselho da Representação Regional da Firjan, CIRGE, no Centro-Norte Fluminense. Prezados senhores, comunicamos que o Conselho Regional da Representação Regional da Firjan, CIRGE, no Centro-Norte Fluminense, em reunião realizada no dia 2 de junho de 2014, conduziu à presidência e vice-presidência deste Conselho, respectivamente, a senhora Márcia Carechiato Sancho e o senhor Eduardo Arpe Coimbra Bueno, para o mandato 2014-2015. Quem encaminhou o e-mail foi o gerente da representação regional Centro-Norte Fluminense da Firjan, Carlos Márcio Paredes Pinheiro. Então, em nome da mesa diretora, eu aproveito para parabenizar essa chapa e já desejar muito sucesso pela importância que a Firjan e a representação regional possuem para não só Nova Friburgo, mas toda a nossa região Centro-Norte Fluminense, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Senhores vereadores, eu vou fazer aqui uma breve interrupção e já retornamos. Vou solicitar aqui a inclusão e a votação de um requerimento
que faça aqui por parte da mesa diretora. Solicitar ao vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, seja submetida ao douto plenário desta Egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição. Requerimento de tempo de sessão. Requeiro 1 hora da segunda sessão do dia 24 de junho para a posse da Câmara Jovem. Sala Dr. Jean Bazet, 10 de junho de 2014. Vereador Márcio Damasio, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, assina o projeto de requerimento de sessão de tempo. Na verdade, senhores vereadores, não há necessário nem de fazer aqui uma longa defesa, mas só dizer da importância, né, desse projeto da Câmara Jovem que a gente vem desenvolvendo aqui na Casa Legislativa e, no entanto, nós temos que dar posse aos novos jovens vereadores e, então, estou requerendo aqui esse tempo da sessão do dia 24 para que a gente possa dar posse aos vereadores jovens que estão fazendo o trabalho deste projeto aqui na Câmara. Então, agradeço já a compreensão dos senhores. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 36ª reunião da 3ª sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 24 de junho de 2014, às 9 horas da manhã. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.